tudo bem? Bom, espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Patrícia, sou professora de Ciências e Biologia e hoje eu vim aqui conversar com vocês. Bom, na verdade, vim falar sobre sustentabilidade. Vocês sabem o que é sustentabilidade? Já ouviram falar sobre sustentabilidade? Bom, então vamos falar um pouquinho do que é e quais, são as atitudes relacionadas à sustentabilidade. Vamos lá? Bom, então, lembrando que quem já ouviu falar ou não sabia o que é sustentabilidade, ela na verdade são ações, atividades ou até mesmo atitudes, que nós realizamos sem comprometer o meio ambiente. Ou seja, atividades que realizamos cuidando para que o meio ambiente seja preservado, sem comprometer o nosso futuro e o futuro também das próximas gerações. Bom, algumas, atitudes que nós podemos realizar para que então coloquemos em prática a sustentabilidade está relacionado com esses 4 R's. Quais são essas atitudes? Bom, repensar as nossas atitudes, ações, fazendo com que ocorra a sustentabilidade, tá? Reduzir tudo o que não for necessário, Reutilizar sempre que possível e reciclar, tá? Então, são essas atitudes que nós vamos estar falando, durante as nossas aulas de sustentabilidade, ok? Bom, hoje vamos falar de alguns tipos de materiais que são muito importantes e são utilizados por nós, mas que podem ser reciclados. Vamos lá? Bom, estes são alguns dos produtos os quais eu estava falando para vocês. Muitos deles são embalagens de alguns produtos que usamos no nosso dia a dia. Por exemplo, o achocolatado, leite fermentado, o óleo de cozinha, caixinhas de leite, de manteiga, o rolinho do papel higiênico e do papel toalha, outros também como garrafinhas PETs, embalagens de perfume e também de produtos de limpeza. Bom, todos eles podem ser reaproveitados ou até mesmo separados e encaminhados para algumas cooperativas. Nessas cooperativas, esses materiais, eles passam por uma seleção, limpeza e são encaminhadas então para usinas, onde eles possam voltar a ser novamente matéria-prima para a fabricação de vários outros produtos, inclusive novamente essas embalagens. Bom, agora vamos falar de uma substância que também nós utilizamos muito no nosso dia a dia, mas que ele necessita de um cuidado maior na hora de ser descartado, tá? Nós vamos falar agora o porquê e como reciclar essa substância. Mas, do que você está falando? Do óleo, tá? Então, o óleo que nós utilizamos no preparo de diversos tipos de alimentos, ele depois não pode ser descartado, diretamente lá no ralo da nossa pia, tá? Por quê? Porque ele pode causar diferentes danos ao meio ambiente. E uma das formas mais adequadas é armazená-lo, e depois encaminhar para um local onde aconteça, então, a reciclagem deste material, ou até mesmo, nós podemos fazer com que ocorra essa reciclagem nas nossas próprias casas, ok? Bom, então, vamos ver um pouquinho sobre essa substância? Então, olha só. Este óleo de cozinha, que nós utilizamos, muitas vezes ele tem aquele destino inadequado, como eu estava falando para vocês. Olha, aproximadamente 2.000 litros de óleo, que foram utilizadas pelas pessoas, são simplesmente despejadas nas pias domésticas. Lembrando que este óleo, quando então passa pelo ralo, ele pode entupir os nossos encanamentos, trazendo sérios problemas, para nossa casa. Nas tubulações, ele vai se solidificando e vai se prendendo nas paredes, dessas tubulações, também causando danos a esse sistema, de encaminhamento do nosso esgoto.
E lembrando que se esse óleo chega até os rios, ele acaba também causando muitos danos e até morte, né, de muitos seres vivos. Por quê? Porque ele vai ficar fazendo como fosse uma película sobre o rio, impedindo, né, a penetração da luz solar. E isso vai fazer com que não ocorra o processo da fotossíntese, mais chamados de algas, né, que são base da cadeia alimentar, ou seja, que servem de alimento para diferentes tipos de peixes, causando então o desaparecimento dessas algas e a morte de todos esses animais. Então, ou seja, despejar simplesmente o óleo, né, pelo ralo é uma péssima ideia e não contribui nada para aquelas nossas atitudes de sustentabilidade. Ok? Então, vamos ver agora uma forma de reciclar este óleo, ao invés, né, de despejá-lo e causar todos esses danos ao nosso meio ambiente. Bom, uma forma de reciclar todo esse óleo que a gente utiliza no nosso dia a dia é transformá-lo em sabão. Isso mesmo, sabão. Sabão que pode ser substituído por aquele que a gente compra em barra no supermercado. E ele vai desempenhar as mesmas funções desde que a gente compra, tá? Lembrando que agora nós vamos falar um pouquinho do passo a passo de como esse óleo se transforma então em sabão, tá? Mas se vocês forem reproduzir na casa de vocês, lembrando que sempre tem que ser com auxílio, com a ajuda de um adulto, tá? Mas lógico que vocês podem muito bem ensiná-los e acompanhar o processo então de transformação do óleo no sabão. Então, vamos lá acompanhar cada um desse passo a passo. Bom, o que vocês vão precisar para fazer essa transformação? Primeiro, para cada litro de óleo que você conseguir ir armazenando, você vai usar 150 ml de água, 150 gramas de soda cáustica, por isso, lembrando que é uma substância tóxica e deve sempre ter o acompanhamento, né, de um adulto, ok? Bom, fora isso, alguns outros utensílios muito importantes, como por exemplo um balde, geralmente de um material, tá, que seja bem resistente, grosso, tá? Uma colher de pau, um par de luvas, daquele que a gente, né, usa na casa, né? Todo mundo deve ter aí. Se não tiver, né, pede para o responsável que vai ajudar vocês, né, providenciar aquela mais grossa, tá? Uma máscara, tá? E se for possível, você pode até usar um óculos, tá? Por quê? Porque durante lá o procedimento, a soda cáustica gera muito calor, né? E pode provocar algumas irritaçõezinhas, né, nos olhos. Por isso que é importante, né, nós tomarmos todos os cuidados. E novamente lembrando, tá? Que esse procedimento deve ser realizado por um adulto, mas que vocês podem ensinar e até mesmo ir acompanhando cada um dos passos, né, para a transformação do óleo no sabão. Bom, aqui, olha, nessa imagem, nós vamos acompanhando, então, cada um dos procedimentos. O primeiro vai ser vocês pegarem aquela quantidade de água, né? Lembrando que é aproximadamente 150 ml de água, aquecê-lo um pouquinho, não precisa ferver, só aquecer, tá? Depois disso, vocês vão adicionar a soda cáustica aos poucos e vai mexendo com a colher de pau, tá? Então, vai mexendo devagarzinho, vai adicionando aos poucos, lembrando que tomando todos os cuidados, né? Tá? Depois, você vai pegar o óleo que você armazenou, né? E vai coar, usando esse coador normal que vocês têm em casa, tá? Para quê? Para tirar algumas impurezas que às vezes, né, acabam ficando nesse óleo que você armazenou, tá? Depois disso, você também aquece um pouquinho o óleo, lembrando que não é muito, só um pouquinho, tá? E vai adicionando aquela mistura, né, de água e soda cáustica que foi dissolvida, tá? Neste óleo.
Também é importante ir adicionando aos poucos e mexendo, tá? Lembrando que esse processo, ele deve levar aproximadamente uns 20 minutos. Então, o óleo tá lá, peneiradinho, livre das impurezas. Você vai adicionando aos poucos, né, a soda cáustica dissolvida na água, tá? Vai mexendo. Depois, ele vai formando uma consistência, né, lá no recipiente, olha, bem parecido com isso, tá? Lembra o leite condensado? Com essa consistência meio durinha? Aí depois você pode usar, né, alguns recipientes, por exemplo, caixinha de leite, como tá aqui, tá? Ou caixinha até mesmo, por exemplo, de leite condensado, creme de leite que vocês utilizaram, né, e podem reaproveitar, tá? Plásticos. Então, qualquer recipiente aí que você também, né, guardou, reciclou, você pode usar, tá? Como uma forma para a produção do sabão. Então, você vai pegando esses recipientes, vai colocando pequenas porções, né, desse líquido que vocês produziram. E depois, vai deixar lá nesse recipiente por aproximadamente uma semana, 15 dias, tá? Para um processo que a gente chama de cura. Ou seja, esse endurecimento do sabão, até ele ganhar essa consistência, tá? Aí tá pronto o nosso sabão, né? Já pode ser utilizado para várias coisas aí na casa de vocês, tá bom? Ó, esse processo nós realizamos também com alguns alunos aqui na nossa escola, tá? E produzimos várias quantidades de sabão. Este sabãozinho vai chegar até vocês. Vocês vão poder, então, utilizá-los, né? E repetir, então, o processo junto com os responsáveis aí na casa de vocês, ok? Vou mostrar para vocês como ficou o nosso sabãozinho, tá? E vamos falar da embalagem que utilizamos também de forma sustentável para que ela possa chegar até você. E aqui está o nosso sabão prontinho, tá? Então, olha, depois de passar por aquele processo que a Pro falou de cura, né, que leva mais ou menos uns 20 dias, ele vai ficar com essa consistência, tá? E já pode ser utilizado para diferentes funções as quais vocês quiserem, né, utilizar, ok? Olha, é esse então que a gente vai enviar para vocês, ok? Mas lógico, para ficar mais bonitinho e com todo carinho, né? E também aplicando mais uma forma, né, de sustentabilidade, nós também preparamos essa embalagem para poder estar enviando para vocês esse sabão. Adivinha com que material nós utilizamos para então realizar a produção desta embalagem? O rolinho de papel higiênico que havíamos citado lá no início da aula. Pois é, ele pode virar então uma linda embalagem, como essa, né? Do sabãozinho. E é muito prático, por quê? É só a gente pegar o rolinho, ó, fazer esse movimento, empurrando as pontinhas para dentro. E pronto! Nossa embalagem está pronta, tá? Você pode personalizar, né, deixar aí com a sua, né, criatividade e pronto. Bom, espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, legal, né, essa embalagem feita então com rolinho de papel higiênico. Lembrando, né, que tanto o rolinho do papel higiênico que nós utilizamos para a embalagem do sabãozinho, tá? Quanto esse rolinho, olha, também, né, utilizado no papel toalha que a gente utiliza, pode virar várias outras coisas. Vou mostrar algumas para vocês. Olha só que legal. Você pode criar porta-lápis, caneta, né? Então, agora que vocês estão aí fazendo as aulas online com a Pro, vocês podem, então, estar colocando os lápis, caneta do ladinho, né? Nesse potinho com a cara de vocês. Olha, também reproduzir, né? Várias outras embalagens, né? Parecidas com aquela que eu mostrei do sabãozinho, mas aí, né? Com carinhas, enfim, aí você pode colocar balinhas, bombom, dá para uma pessoa que você gosta muito, tá?
criar, né, alguns itens de decoração, olha, como aqui, ó, num vasinho de flor, né, para deixar sua casa mais bonita, tá? Ou até mesmo criar personagens, olha, que a gente então pode brincar, né, nos divertir durante esses dias, tá? Então, tem muitas possibilidades, né, de se reutilizar esse tipo de material também, né, no nosso dia a dia, fazendo com que ele, então, né, se torne um instrumento de um carinho, né, com outra pessoa, né, ou até mesmo de divertimento. Bom, e eu espero que vocês tenham gostado de toda a nossa aula, de tudo que nós falamos, tá? E esperem, aguardem aí chegar, né, essa lembrancinha que o Educandário dos Anjos proporcionou para vocês com todo o carinho, tá? Hoje, lembrando que é o dia do meio ambiente, 5 de junho, dia do nosso meio ambiente, e como ele é tão importante para nós e porque cada vez mais se faz necessário termos atitudes que possam preservá-lo, tá? Então, é com esse carinho, né, que vai ser enviado para vocês que a gente vai lembrar, né, deste dia e fazer das nossas vidas, né, práticas para que então possamos, né, realizar sustentabilidade, ok? Ó, para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês o meu e-mail. E eu quero muito que vocês também reproduzam, né, a criatividade de vocês. Então, utilizem aí, né, o rolinho do papel higiênico ou do papel toalha para criar personagens ou objetos, tá? E aí, tirem uma foto, me enviem, tá? Depois a gente vai estar, então, reproduzindo e mostrando toda, né, essa criatividade de vocês, tá? E vamos ficar muito felizes também de ver esse resultado, ok? Gente, olha, se cuidem, tá? Cuidem de todos aí na casa de vocês. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.